Amém, queridos irmãos? Chegamos à segunda-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário intitulado Eu vos designei para dar fruto. O título da primeira semana também é Eu vos designei para dar fruto. E o título da segunda-feira, Empenhados em fazer a vontade de Deus. O versículo, Mateus 12:50, que diz: Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. E nesse dia, Senhor, nós queremos cada vez mais nos tornar íntimos do Senhor. Conhecer os desejos do teu coração para realizar a tua vontade. Não queremos servir, Senhor, de acordo com o que nós achamos. Nós queremos que a tua palavra governe nossa vida, pois a tua palavra traz para nós a tua vontade, a tua direção. Que o nosso coração seja uma boa terra para que a tua palavra penetre, para que a tua palavra fecunde e frutifique, para que o Senhor seja glorificado. Esse é o objetivo de nossa vida e nós estamos empenhados em fazer a tua vontade, apenas a tua vontade. Obrigado por tuas misericórdias, obrigado por tua graça, que nos fazem prosseguir a cada dia, seguindo o teu caminho, por tua luz, por tua palavra. Obrigado por tudo, amado Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira é muito emblemático para nós, empenhados em fazer a vontade de Deus. Nós, principalmente estudando o Evangelho de João, vimos o quanto o Senhor Jesus se limitou na sua obra nessa terra a fazer a vontade do Pai. Então, várias vezes nós vemos o Senhor falando: eu não falo essa palavra de mim mesmo, eu não faço isso por mim mesmo, eu não busco a minha própria glória. Tudo vinha do Pai, tudo era para o Pai, para a glória do Pai. Então, esse é o exemplo de um servo fiel. O Senhor foi tal servo. E hoje, nós, como servos do Senhor, nós também precisamos buscar estar empenhados em fazer a vontade de Deus. Fazendo a vontade do Senhor, nós fazemos a vontade do Pai. E em João 15, fica muito claro qual é a vontade do Senhor e qual é a vontade do Pai. No versículo 16 de João 15, não fostes vós que me escolhestes a mim. Então, quer dizer, isso era para os discípulos, é também para nós. Primeiramente, irmãos, foi o Senhor quem nos escolheu, para depois, ao recebermos o Evangelho, nós então cremos. Então o versículo diz: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então veja, nós fomos designados para dar frutos, frutos que permanecem, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. No versículo 8, nós lemos: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Aí você pode se perguntar: mas eles já não eram discípulos do Senhor? Sim, irmãos, mas nós não podemos esquecer do que o Senhor fala no começo de João 15. Se eu, apesar de ser um discípulo, um servo, eu não dou fruto, o Pai, que é o agricultor, ele corta, mas aquele que dá fruto, ele limpa. Nós temos sido limpos, irmãos, pela palavra de Deus. E essa palavra, ela sempre vem para nos encorajar, para nos impulsionar a dar frutos, pois é a palavra de Deus que faz a obra de Deus. Aqui na página 7 do Alimento Diário, final, último parágrafo, diz assim: Jesus não é somente o Espírito da verdade, o Espírito que age como a unção interior, ensinando-nos a respeito de todas as coisas, mas ele também age exteriormente, dando-nos fielmente sua palavra rema cada dia, cada semana. Portanto, temos a palavra que nos governa, nos dá direção exteriormente
e temos também o Espírito, a unção interior, que nos ensina a respeito de todas as coisas e nos diz que devemos concentrar toda a nossa atenção em fazer a vontade de Deus. E por que isso, irmãos? Porque nós todos queremos reinar com Cristo, mas apenas aqueles que são fiéis em fazer a vontade do Pai é que entrarão, herdarão o reino dos céus. Nós vemos isso claramente em Mateus. Mateus é o evangelho que fala sobre o reino dos céus, sobre o galardão e sobre a disciplina. Mateus é o único evangelho que fala claramente do choro e ranger de dentes, que é o que vai acontecer com os cristãos que não foram fiéis ao Senhor, não fizeram de acordo com a sua vontade. E veja, querido irmão, querida irmã, como a palavra rema, a palavra profética, ela está relacionada com a vontade de Deus. Veja, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, já próximo do final do que nós conhecemos como o Sermão do Monte, o Senhor diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, veja o que nós temos sempre ouvido. Veja os frutos. A palavra, quando é de Deus, ela é cumprida, tem frutos. É o que o Senhor fala aqui. Então, às vezes você está olhando e falando, estou em dúvida. Então, veja os frutos. Está claro aqui, irmãos. Assim, versículo 17, toda boa árvore produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E veja, ele está falando isso, ele começou a relacionar essa questão da árvore aos profetas. Então ele diz para se acautelar dos falsos profetas. O que é um falso profeta? É aquele que fala apenas de si, a palavra, a sua palavra. Não é a palavra de Deus, a palavra que Deus deu. A palavra profética é a palavra para a direção da igreja. E ela produz frutos. E mais ainda, ela, irmãos, ela nos deixa claro da vontade de Deus. É por isso que nos versículos posteriores, que é um trecho famoso, nós lemos: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Se você relaciona essa passagem, esse trecho, com o trecho anterior, que fala da árvore de produzir frutos, que fala do profeta, você percebe que aquele que detém a palavra profética, que está falando a palavra profética, ele está falando para conduzir os irmãos à vontade de Deus. Era assim com o apóstolo Pedro, era assim com o apóstolo Paulo, era assim com João. A gente vê claramente na Bíblia. A palavra de Paulo foi recusada por muitos irmãos. A gente vê isso em 2 Coríntios. Mas a palavra de Paulo, irmãos, ela era para gerar a economia de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus no interior dos irmãos, para que a vontade de Deus fosse cumprida. Você vê a importância da palavra profética, dessa rema que nós vimos no Alimento Diário, na página 7. Então é para ninguém, para nenhum de nós ter dúvidas. Então aqui, nesse cenário que nós vemos em Mateus, nós vemos pessoas, tem uma expressão até, não sei se é talvez a mais adequada, mas quando há muita confusão, a pessoa fala assim, tá atirando para todo lado. É o que você vê aqui. Então o Senhor fala, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, que dia é esse? É o dia do tribunal de Cristo. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Veja, uma coisa é, eu vou profetizar, eu vou falar a palavra. Agora, outra coisa, irmãos, é a palavra que sai da boca de Deus. Hoje, nós temos, eu estava vendo esses dias, tem até software utilizando
inteligência artificial que prepara o sermão para uma pessoa pregar. Quer dizer, isso não vem de Deus. Aí prepara ali, você está usando a palavra de Deus, está usando a Bíblia, mas da onde veio isso? Veio de uma máquina? Ou às vezes, fala, eu achei isso aqui bonito, vou pregar isso aqui. Você entende? Não vem do coração de Deus. É a diferença da palavra profética. Então aqui alguns vão dizer, nós temos profetizado em teu nome. Outros vão dizer, no teu nome nós expelimos demônios. E outros vão dizer, em teu nome nós fizemos muitos milagres. Mas tudo isso, irmãos, é como eu disse, aquela expressão, está tirando para todo lado, mas não está acertando o alvo. Então o Senhor diz, eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Por que o Senhor Jesus, ele diz, eu nunca vos conheci? Porque quem está fazendo desse jeito, está fazendo por amar a si mesmo, buscando algo para si mesmo. É o princípio de Judas. Quando você ama mais as coisas desse mundo, a glória desse mundo, quando você quer fazer as coisas no reino de Deus, mas voltadas para si, no final, não tem galardão. 1 Coríntios 8, versículo 3, Paulo diz, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Veja, então o Senhor diz, eu nunca vos conheci. Mas por quê? Porque o Senhor não amou? É ao contrário. Porque na verdade esses nunca amaram a Deus para se importar com a vontade de Deus. Mas fizeram sempre, usando muitas vezes a própria palavra de Deus, as coisas para ter benefício próprio. Nós precisamos fugir disso, irmãos. Como diz a segunda-feira do Alimento Diário, o título, nós precisamos estar sempre empenhados em fazer a vontade de Deus. É isso que dá sentido à nossa vida. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.